Começa agora o programa Mais Saúde. E hoje a gente está num programa muito especial aqui em Juiz de Fora, porque viemos entrevistar o Dr. Alexander Moreira Almeida, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e também fundador e coordenador do NUPS, Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, que hoje em dia também tem um canal no YouTube chamado TV NUPS. Olá, Alexander, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. Olá, Haruza, é um grande prazer estar aqui contigo, os telespectadores, para discutir um assunto, acho que, de interesse para tanta gente. Certo, e nosso tema de hoje está ligado à saúde e espiritualidade. Então, você que está conferindo aí o nosso programa, fique ligadinho que a gente vai tirar uma série de dúvidas sobre esse tema. Alexander, a gente estava falando no comecinho aqui do programa, na apresentação, sobre a TV NUPS, né? Que busca, de certa forma, mostrar trabalhos ligados à investigação científica em diferentes áreas: neurociência, medicina, psicologia, sociologia, espiritualidade e saúde. A que se deve todo esse sucesso do canal e como que tem sido as produções também? Então, a TV NUPS é uma iniciativa de alguns membros do NUPS, principalmente do jornalista Rodrigo Lobão, da Valéria Borges, do Lucas Miranda e do meu trabalho também, e que a nossa ideia fundamental é levar para a população um pouco das pesquisas que são realizadas dentro do NUPS e também em todo o mundo sobre ciência, espiritualidade e saúde. A gente sabe que muitas vezes o debate sobre esse tema, a cobertura às vezes que aparece mais na mídia, são dos extremos, de polos opostos e radicais. Alguns cientistas antirreligiosos, agressivos, hostis, do outro lado também alguns religiosos anticientíficos, também de uma postura bastante hostil. Só que isso não representa nem a população e nem representa o que a comunidade científica trabalha e pensa sobre o assunto. Então, com esse objetivo, nós criamos um canal no YouTube, a TV NUPS, em que toda semana sai um vídeo novo, um vídeo curtinho, de 3 a 5 minutos, cobrindo algum aspecto do mundo de pesquisa sobre ciência e espiritualidade. E com base nisso, a gente procura cobrir os mais diversos tópicos e de modo acessível para a população. E falando da TV NUPS, hoje a TV NUPS é uma TV que tem mais de 100 vídeos publicados, é uma TV que já tem bastante acesso. E falando um pouco sobre isso, sobre as pesquisas realizadas para o canal, a gente sabe que hoje em dia há uma interface, digamos assim, né? Todo mundo buscando uma interdisciplinaridade, buscando dentro das pesquisas relacionar temas, por exemplo, saúde e espiritualidade. Como que tem sido esse processo, Alexander? Afinal de contas, quais são as respostas que a TV NUPS tem encontrado? O que nós procuramos fazer, né, na TV NUPS, como eu comentado, inclusive um dado interessante, a TV é uma TV bilíngue. A gente produz os vídeos em português e inglês para permitir um acesso internacional. Estamos muito felizes que acabamos de chegar a 160 países com a TV NUPS. E o que nós procuramos cobrir é o que se sabe hoje em dia sobre a relação ciência e espiritualidade. Então, por exemplo, nós temos vídeos sobre depressão e espiritualidade. Depressão, espiritualidade e suicídio. Sobre, por exemplo, aspectos históricos, a relação de Galileu com a igreja, por exemplo. Então, há uma série de estudos que são apresentados lá para cobrir exatamente, ou, por exemplo, como o cérebro funciona durante uma experiência espiritual. Sobre experiências de quase morte, o que elas dizem sobre o que é o ser humano, sobre a mente, etc. Então, são temas variados, ligados desde, digamos, a uma questão histórica, até mesmo uma questão, por exemplo, ligada à curiosidade. Por exemplo, tratamentos psíquicos e espiritualidade. Poderia ser um assunto assim também? Também temos material desse tipo também. Então, uma variedade de assuntos para o pessoal de casa estar conferindo, o pessoal que está nos assistindo também no programa. Alexandre, então vamos falar sobre uma questão que você citou em um dos seus vídeos, me agradou bastante esse tema. Você falou da questão da humildade intelectual, né? Que a gente passa por esses embates, né? Dentro da pesquisa, em vários setores também ligados à profissão, ligados à ciência. Mas como que a gente pode, digamos assim, acabar com preconceitos ligados ao campo da ciência? Porque, digamos, espiritualidade e ciência, ainda existe alguma coisa, um tabu, algum preconceito ligado a isso? Sim, existem muitos preconceitos ainda. É importante que muitas vezes a gente aprende, até mesmo nas escolas, como se fosse necessariamente água e óleo. Não se misturariam nunca ciência e religião, estariam sempre em oposição, em eterno conflito. Inclusive, é uma série de mitos históricos que a gente aprende. Por exemplo, que a Idade Média foi a Idade das Trevas,
em que a igreja proibia de secar cadáveres, ensinava que a terra era plana. Tudo isso são mitos, isso nunca aconteceu na realidade, por exemplo. Tivemos até um caso interessante em que um ex-ministro da Educação aqui do Brasil, Aloysio Mercadante, numa entrevista falou que Galileu foi queimado na fogueira pela igreja. Ele não foi queimado na fogueira. Ainda falava que ele foi queimado porque dizia que a Terra era plana. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, são mitos que vão se reproduzindo. Basicamente, o que a gente sabe, que em termos de históricos, boa parte dos cientistas e filósofos, eles tinham a sua espiritualidade. Na própria revolução científica, com Galileu, Kepler, Newton, muitos outros, eles tinham motivações religiosas para suas pesquisas também. O conflito, efetivamente, começa mais no final do século XIX e no século passado, século XX, em boa parte disso. E, atualmente, tem se tentado superar esse conflito e buscando um modo de interação mais saudável. E uma coisa fundamental como foi comentado antes, uma certa humildade. É preciso que haja humildade dos religiosos, humildade dos cientistas, para sabermos que nós conhecemos, na realidade, muito pouco do que é o universo, do que é o ser humano e tudo mais. Então, porque sem humildade é muito difícil haver diálogo. Eu não percebo que eu posso aprender com o outro, não percebo que eu posso não ter a resposta final de tudo. E às vezes é importante lembrar que o dogmatismo, muitas vezes, está tanto com os cientistas e também com os religiosos. A gente sabe que esse tema ligado à espiritualidade, ele sempre causa um pouco de repercussão, até um certo sensacionalismo, vamos usar esse termo, né, essa palavra, porque é uma coisa da curiosidade, ligado também à cultura popular, a certos mitos, como você bem disse. E, por exemplo, a ciência trabalhando com essa questão, você acha que cada vez mais a gente vai dar passos mais amplos nesse sentido, de buscar uma coisa que antigamente era vista como obscura, ou com algo que as pessoas dizem sentir, vivenciar? Isso, acho que essa é a grande questão. Boa parte do século XX houve uma predominância no meio intelectual, uma visão muito negativa sobre a religiosidade. A religiosidade se achava que era algo de pessoas ignorantes, pessoas imaturas, de pessoas neuróticas, e que isso desapareceria com o aumento da racionalidade, do conhecimento científico. Obviamente isso não aconteceu, né? Nós estamos no século XXI e a religiosidade continua muito importante. O que se sabe hoje em dia, que a religiosidade hoje em dia ela é muito importante para a maioria das pessoas da humanidade. Tá? Essa é a questão. E o que se procura fazer do ponto de vista científico é tentar entender como é essa religiosidade e como ela se manifesta. E, por exemplo, a gente sabe hoje em dia que a religiosidade pode ter as mais diversas formas. As pessoas podem, a maioria, por exemplo, tem uma religiosidade que frequenta algum grupo religioso, outros têm uma religiosidade mais privada, mais própria, e mesmo dentro de um mesmo grupo religioso, as pessoas podem ser muito diferentes, podem lidar de modo muito diferente de acordo com cada pessoa, mesmo dentro de uma mesma religião. Podemos ter dois católicos que lidam de modo completamente diferente com a sua própria religião. E como isso impacta a vida deles, como impacta a saúde dessas pessoas. Certo, a gente vai falar muito sobre essas questões também ligadas à espiritualidade e saúde. Lembro você aí de casa que o nosso programa não é ao vivo, mas se você está gostando desse tema, deixe seu recado aqui na TV ou também no nosso WhatsApp, no 999721640. A gente está indo para o intervalo e voltamos já já.